Você sabe como era o centro da cidade do Rio de Janeiro no início do século XX? Se você não sabe, iremos descobrir agora. Francisco Pereira Passos, carioca, engenheiro e urbanista, estudou na França entre 1857 e 1860. Foi prefeito do Rio de Janeiro entre 1902 e 1906 e promoveu o Bota Abaixo, uma grande obra que modificou a área que hoje conhecemos como centro da cidade. A Reforma Pereira Passos e a classe popular. O Rio de Janeiro da primeira década do século XX apresentava-se como uma capital de aparentes contradições. A reforma empreendida pelo prefeito do então Distrito Federal, Francisco Pereira Passos, visava eliminar, sobretudo, as contradições do espaço urbano carioca. Era preciso a cidade assumir feições novas de acordo com as determinações econômicas e ideológicas do momento. Com a economia brasileira crescendo rapidamente, tornava-se importante a agilidade das exportações e a inserção cada vez maior do Brasil no modelo capitalista internacional. Era de urgência agilizar a circulação de mercadorias que pendia serviços às características do espaço colonial da cidade, tendo então a cidade ser cortada em todos os sentidos, afetando lugares e a vida das pessoas. O Rio de Janeiro tinha que se tornar uma nova capital, espaço do moderno, da civilização, que simbolizasse realmente a importância do Brasil e fosse expressão dos valores e modos de vida cosmopolita e moderna da elite do país. Dentro desse quadro, havia uma tensão entre a civilização e o atraso. Era preciso acabar com a noção de que o Rio era sinônimo de febre amarela e de condições anti-higiênicas, transformá-lo num verdadeiro símbolo do novo Brasil. A cidade tinha a função de servir de exemplo para todo o país. Tinha que estabelecer a sua vocação moderna conforme as grandes capitais europeias. Pereira Passos, apoiado por Rodrigo Alves e os setores dominantes da sociedade, estabelece seu plano e, dando início ao Bota Abaixo, começa a realizar as obras de embelezamento e saneamento da cidade. Com as obras de demolição, vários prédios que serviam de moradia às populações pobres foram destruídos. De fato, com o alargamento das ruas centrais e a inauguração de novas vias de comunicação, ocorreu a destruição de inúmeros cortiços, que eram entendidos como sínteses de insalubridade e da violência, espaço da barbárie. A reorganização do espaço urbano carioca, sob novas orientações econômicas e ideológicas, não condizia com a presença de pobres na área central da cidade. Afastar os pobres da área central da cidade e não permiti-los entrar nas áreas nobres são objetivos de todos os prefeitos, até de Pereira Passos. A cidade, com a reforma, define quem deve ou não estar na área central. Pereira Passos declara guerra ao comércio dos quiosques e proíbe a venda de produtos por ambulantes, nada diferente de hoje. A Feira Livre, inclusive, na cidade do Rio de Janeiro, foi criada em 1904, como um modelo de inspiração europeia, assentada em modernos princípios de beleza, disciplina e higiene, modelo que estes paulatinamente se difundiu e se consolidou pelo Brasil urbano. Proibisse também o exército de mendicância e, como dito anteriormente, começa a demolir uma série de cortiços, ou seja, tudo que viesse imacular a imagem da cidade. A
A população pobre, que morava nas propriedades coletivas, se via forçada a morar, grande parte com outras famílias, a pagar aluguéis altos ou ir morar nos subúrbios, já que eram poucas as moradias populares feitas pelo governo em substituição às destruídas. No entanto, como disse anteriormente, nem todos que eram expulsos dos cortiços foram morar na favela. Grande parte da população foi morar na área suburbana da cidade, contribuindo para a ocupação do espaço. O Rio de Janeiro continuou uma cidade de contrastes, onde o novo se misturava com o velho, como por exemplo, ao lado do homem moderno, surgia tipos urbanos ligados à pobreza urbana. Fixou-se assim o cenário, a imagem que se ia caracterizar a aparência do Rio.